Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br e aqui também no Botequim GP. Isso aí, Café com Velocidade Verão, fazendo aqui um crossover com o Botequim do meu querido Will Bueno. E aí, Will, tudo jóia? Vamos lá fazer esse programa especial, Café com Velocidade Verão. Tá fazendo essas, já fizemos lá com Ressaca, agora aqui com você. Fala, Thiago Raposo, tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui ao Botequim GP. É isso aí, vamos fazer aquele crossover que a galera aí curte, que a galera... Eu ouvi o seu crossover ali com o Matheus do Ressaca, achei muito legal. E é isso aí, a gente vai falar hoje sobre... a gente teve uma notícia hoje, aí, esses dias aí saindo, sobre os pilotos brasileiros ali, né, que vão fazendo testes na Fórmula Indy. E aí veio, né, essa ideia da gente trocar essa ideia sobre pilotos brasileiros. Eu escuto ali no café, vez ou outra aparece alguma pergunta sobre isso. Aqui no Botequim também o pessoal costuma perguntar sobre a questão de pilotos brasileiros, quando vamos ter um piloto brasileiro, quando que vamos ter piloto brasileiro, por que a gente não tem mais piloto brasileiro. E a gente vai tentar aqui trocar essa ideia, conversar e interagir aqui com os fãs aqui da Fórmula 1, para a gente tentar contextualizar tudo isso e, enfim, ver um pouquinho aí sobre todo esse cenário. Só para, antes da gente começar aqui, agradecendo aqui os apoiadores, né? Como hoje é um crossover, então eu não vou fazer uma propaganda aqui só do Botequim, né? Ou seja, tanto o Botequim GP quanto o Café com Velocidade tem um programa de apoiadores, né? Para você que quiser nos ajudar a manter os projetos sendo né, assim, ajudar a pagar todos os nossos custos, né, que não são poucos. Então temos o programa do Botequim GP, do apoia.se/Botequim GP, e o do Café com Velocidade. Qual é, Thiago Raposo? É o apoia.se/Café com Velocidade. O pessoal pode entrar lá, tem lá em contrapartida, né, um grupo de WhatsApp para a galera que apoia. Então fica o convite para conhecerem também o nosso programa de apoio. Com certeza, vamos apoiar aí todo mundo que faz aí esse trabalho independente, levando automobilismo para todo mundo. E também fazendo aqui só mais um merchanzinho, que é para vocês acompanharem aí a loja do Botequim GP, ali tem miniaturas, em breve vai ter camisetas e tudo mais, outros produtos relacionados à Fórmula 1. Por enquanto temos apenas miniaturas, mas são miniaturas sensacionais. Então vocês passem lá em botequimgp.com.br/loja e nos acompanhem e veja lá e compre os nossos produtos que também nos ajudam. Já deixando aqui um boa noite para o Ismael Silva, o Edson Ukio, o Cabeças de Gasolina, o Vamos Lusa Tononi e o Tuareg. É isso aí. Thiago Raposo, vamos falar um pouquinho aí primeiro do que foi anunciado, né? Foi hoje, né, que foi anunciado aí na Fórmula Indy, né, que a equipe, a Carlin, vai colocar ali 2 pilotos brasileiros para fazer os testes ali no carro número 31, né? Você conta um pouquinho. Eu assim, ó, o pessoal que me acompanha sabe que eu não sou um cara que acompanha tanto assim a Fórmula Indy, mas, né, a gente fica sempre antenado, principalmente quando tem brasileiro envolvido. Então conta um pouquinho aí dessa história aí pra gente contextualizar antes da gente começar a debater. Foi essa informação que saiu hoje, né? 2 brasileiros testando aí pela Carlin. Testes, inclusive, serão transmitidos aí pela internet. A Fórmula Indy já tem aí um pouco de pioneirismo nisso, de transmitir testes e treinos livres, né? O final de semana ela só não transmite realmente, eu acho que a corrida, todas as outras sessões você consegue acompanhar
pelo YouTube da categoria. E aí estarão tanto o Felipe Nasser quanto o Sérgio Sete Câmara fazendo esse teste na Fórmula Indy. Muito bom para esses dois pilotos que de certa forma tiveram a porta fechada na Fórmula 1, né? O Felipe Nasser ainda teve a sua chance ali na Sauber, né? Conseguiu aquele ponto que tirou a Sauber aí de grandes dores de cabeça no final daquela temporada que ele esteve lá, mas acabou saindo de qualquer forma, perdeu a vaga dele no carro, e aí foi andar de endurance e tudo mais, e vai ter essa chance agora de testar pela Carlin nesse carro 31 que você falou, esse carro que teve um rodízio de pilotos ano passado, né? Passaram alguns pilotos por ele ali, 3 pilotos, o Patrício Ward, o Sérgio Caran e o R.C. Ernerson. Então é um carro já que a Carlin costuma fazer rodízio. E o Sérgio Sete Câmara também, né? Nenhum dos dois está definido nada, é apenas um convite para testes. Mas o Sérgio Sete Câmara, de certa forma, é um balde de água fria, né? Por mais que tenha feito aí 3 anos de Fórmula 2, não com tanto destaque quanto a gente esperava, não brilhou tanto, não chegou a brigar em nenhuma das temporadas pelo título. Em todas as temporadas ele perdeu em pontos para o companheiro de equipe e tudo mais, mas de certa forma é o nosso piloto com a superlicença, era o nosso piloto com chances aí de beliscar alguma coisa na Fórmula 1. Nós sabemos que o grid da Fórmula 1 está aí definido e tudo mais. Resta, né, o Sérgio Sete Câmara tocar a carreira dele e tudo mais. E aí resta a gente discutir por que é que o Brasil não consegue mais emplacar um piloto lá. Há pouco tempo atrás, né, pouco tempo atrás entre aspas, mas há 10, 15 anos atrás, tinha 4 brasileiros correndo numa temporada, e hoje a gente vive isso aí, essa saudade de ver um piloto da nossa terra correndo na categoria máxima. E até assim, ó, quando a gente, hoje a gente estava trocando uma ideia aí sobre o que a gente ia falar, e você deu esse gancho, na hora eu me lembrei de um vídeo do canal do Botequim que eu fiz em 2016, no começo de 2016. E eu dizia, e naquele vídeo, o vídeo era qual o futuro do Brasil na Fórmula 1, e antes de falar sobre isso, eu falei de alguns países que tradicionalmente, assim, que eram países que tinham muita tradição e que ao longo do tempo foram saindo do esporte. Comecei falando da Argentina, né, que o Fangio pentacampeão, tinha o José Frolian Gonçalves, depois na década de 80 teve o Carlos Reutemann, que teve bastante destaque, ganhou corridas, chegou a disputar título. Falei da Itália, né, que tinha ali o Nino Farina, que foi o primeiro bicampeão, que teve muitos pilotos italianos aí ao longo de toda a história, e que a Itália também, que não vence desde 2006, se eu não me engano, com Fisichella, e não me lembro quando foi o último piloto que correu. Me dei o exemplo na época da França, que na França tinha só o Grosjean, né, que tinha o Prost, teve uma época lá, na década de 80 teve corridas que o pódio eram 3 pilotos franceses de 3 carros franceses, tinha um monte de francês, ficou só o Grosjean. Agora, né, voltou, né, oh meu Deus, fala aí, Francisco. O Ocon, exatamente. O Ocon voltou e tal, tudo mais. Né, a gente pode até usar o exemplo da Alemanha, né, que a Alemanha até pouco tempo atrás tinha ali 6 pilotos, 7 pilotos, e agora ficou só com um, que é o Vettel. E o Brasil, né, que também sempre tinha pilotos, chegou ali, lembro o GP do Canadá de 2001, que foi o que teve mais pilotos brasileiros, se eu não me engano foram 6 ou 7 brasileiros naquela corrida. E desde então, desde que saiu o Felipe Massa, não temos mais. E naquele vídeo eu coloquei 4 nomes como futuro do Brasil na Fórmula 1, que eram o Felipe Nasser, que tinha feito uma boa temporada de 2015, eu acredito que foi uma boa temporada, né, de estreia, estava começando em 2016. Eu coloquei o Sérgio Sete Câmara, que na época ele era piloto, fazia parte do programa de pilotos da Red Bull. Eu coloquei o Pietro Fittipaldi, né, que naquela época não me lembro o que ele fazia, mas enfim, chegou aqui na ser piloto de teste da Haas. E eu coloquei o Pedro Piquet, que na época também ali não me lembro exatamente o que ele fazia e sinceramente nem sei onde ele está nesse momento. E desses 4, né, só o Nasser de fato correu, e os outros, talvez o que, vamos dizer assim, o que chegou, entre aspas, mais perto foi
pode colocar o Sete Câmara e o Pietro Fittipaldi, mas nenhum com perspectiva de assumir um carro titular. E aí a pergunta é, sabe responder assim simples e diretamente, ou o que você, na sua visão, o que acha e quais fatores, é falta de talento, é falta de dinheiro, o que para você assim um dos aspectos, talvez o principal aspecto, a gente sabe que são muitos, mas para você qual é o principal assim que te chama atenção para que nenhum desses quatro tenha conseguido aí chegar até a Fórmula 1? Esses três, né? O Nasser chegou, né? Will, existe realmente, como você falou, uma série de fatores, e a coisa é bem mais crítica, né? Porque talvez o pessoal não tenha se atentado, mas também depois de tantos anos, com tantos brasileiros na Fórmula Indy, a Fórmula Indy esse ano, se o Nasser e nem o Sete Câmara fecharem temporada inteira, vai para uma temporada também sem brasileiros full time, né? O Tony Kanaan vai correr apenas 5 corridas, vai dividir um carro com o Sebastian Bourdais, ou seja, não está no campeonato, né? Ele vai estar esporadicamente em algumas corridas, mas não estará na disputa do campeonato. O Hélio Castro Neves vai correr as 500 milhas de Indianápolis, mas também é uma corrida só. Então a Fórmula Indy, que chegou a ter também 5, 6 brasileiros de uma tacada só, era uma quantidade gigante de brasileiros, está indo para essa primeira temporada sem brasileiros, porque o Matheus Leist não renovou, e o Kanaan não vai para a temporada completa. Então, assim, mostra que realmente não é exclusividade da Fórmula 1. E eu acho que é simples a resposta. CBA, sabe, não investe. Nós não temos uma confederação que leva a sério o que ela deveria levar a sério, né? Confederação Brasileira de Automobilismo. E ela não leva o automobilismo a sério. Ela quer ganhar dinheiro com emissão de carteirinha para kart, o pessoal do kart e tudo mais. E fica ali realmente embaçando na Stock Car e tudo mais, dando umas punições sem pé sem cabeça, que aí um recorre, aí muda na justiça o resultado e tudo mais. Mas é isso, porque nós tivemos assim, uma quantidade boa de pilotos indo para a Europa nos últimos anos, que bateu lá e teve que voltar porque chegou lá e encontrou uma outra realidade, porque a preparação que eles faziam aqui quase que não servia de nada. O Pedro Piquet, ele ganhou com os pés nas costas as 2 temporadas da Fórmula 3 Brasil, né, que era sul-americana, depois virou Fórmula 3 Brasil. Ele largava de último por causa do grid invertido, passava todo mundo, vencia. Ele fazia o que ele queria na Fórmula 3 Brasil. Foi para a Europa correr na Fórmula 3 europeia lá e, sabe, uma equipe relativamente boa e não mostrou absolutamente nada, 1, 2 anos de adaptação e nada, e aí mudou de categoria, foi para a Fórmula 3, que era GP3 e mudou de nome, e nada também, muito pouco, venceu uma ou outra corrida e também não chegou a brigar pelo título, e agora está indo para a Fórmula 2, né? Você falou que não sabia onde que estava o Pedro Piquet. Pedro Piquet está indo para a Fórmula 2 junto com o Felipe Drugovich. O Felipe Drugovich não tá tanto nas mídias assim, tal, o pessoal fala, igual tá o Pedro Piquet, igual tava o Sérgio Sete Câmara, mas o Drugovich fez um bom trabalho lá na Europa, né? Chegou a ganhar na Fórmula 3 europeia, fez boas corridas na Fórmula 4, na Alemanha e na italiana, então venceu corridas e tudo mais. Então o Felipe Drugovich é um cara que talvez a gente pode esperar um pouco. O Drugovich vai correr na MP Motorsport, que é uma equipe média, não é equipe top, também não é equipe fraca. Aí o Pedro Piquet na Charos também, que são equipes médias, né? Eles têm chances ali de beliscar uma vitória no domingo, né? Na corrida do grid invertido e tudo mais, mas talvez não para brigar pelo título, é mais para se mostrar esse ano e procurar aí uma equipe mais competitiva para o ano que vem. Mas nós temos brasileiros na Europa, né? Na Fórmula 3, por exemplo, nós vamos ter o Williams, o Fittipaldi, que é um bom nome, que está na academia da Ferrari, e temos também o Igor Fraga, que é um piloto que também já está há algum tempo aí pela Europa. O Pietro Fittipaldi, que também você falou, citou ele como uns... tá meio perdido, né? Tentou Indy, depois tentou DTM, agora vai correr na Fórmula Nissan no Japão e tudo mais. Tá meio aí sem se encontrar, mantendo essa vaga de piloto de teste da Haas, mas parece, sabe, que não vai emplacar realmente não. Eu vejo o Pietro logo fazendo esse caminho da Indy, talvez NASCAR, né? Para quem não sabe, o Pietro, ele começou correndo de NASCAR, em NASCARs regionais nos Estados Unidos e tudo mais, ele chegou até a ganhar um título lá, porque ele é brasileiro, filho, corre com a bandeira brasileira, né? Mas nasceu lá,
e foi criado nos Estados Unidos, né, vivendo essa experiência de NASCAR e tudo mais, e crescendo naquele meio ali, o Christian Fittipaldi, tio dele, correndo na NASCAR e tudo mais, e o Max Papps também, né, que é tio dele, correndo na NASCAR. Então ele teve toda essa influência e começou ali, só que aí a hora que ele começou a explodir, o nome dele começou a aparecer, o Emerson foi lá e pegou ele e jogou ele na Europa. Então, de certa forma, talvez nem era o que ele queria, ele foi lá, tentou essa carreira, não deu muito certo, eu vejo voltando daqui a pouco. Na Fórmula 4 alemã, vamos ter aí o Gabriel Bortoleto, que é um nome também legal de se acompanhar, vai estar tanto na alemã quanto na italiana, né, uma Fórmula 4 são Fórmula 4 bem fortes, talvez seja o primeiro passo, né, do kart para um carro de Fórmula. Sim. Então os brasileiros estão chegando lá, Will. Só que sem preparação nenhuma. Não tem mais categoria de Fórmula no Brasil. Os caras têm que se sair, sabe, cedo de casa, se virar, enquanto o pessoal lá tá com família, tá em casa, tá no seu ambiente, clima, tudo mais, já conhece. O brasileiro tem que sair daqui, sabe, colocar a mochilinha nas costas, ir para lá, se virar para estudar, como dá para estudar, e se virar com um monte de coisas, porque aqui no país não tem como ele se preparar para um automobilismo forte, não tem como ele se preparar para um dia chegar na Fórmula 1. E até você falou da questão da CBA, que acho que a gente até vou falar um pouquinho mais além, mas essa última parte que você falou é importante o seguinte: teve, alguns tempos atrás eu conversei com um brasileiro que mora na França, e até tem aqui no canal, e ele estava com um projeto de fazer lá, ele já trabalhou na Stock Car, tudo, e ele estava com um projeto de fazer uma academia de pilotos brasileiros na Europa, de colocar uma equipe, né, uma equipe brasileira na Fórmula 4 para, enfim, né, abrir essas portas, mas por uma série de coisas, falta de apoio e outras coisas, acabou infelizmente não dando certo. Mas eu lembro que na nossa conversa ele me falou bem o seguinte, assim, ó, que aqui no Brasil, quando tinha uma categoria de Fórmula, no caso a Fórmula 3, Fórmula 3 Brasil, o cara que andava na Fórmula 3 Brasil, o carro que ele andava na Fórmula 3 Brasil, eram os carros que os caras andavam na Fórmula 3 na Europa, tipo assim, a Fórmula 3 Brasil, vamos supor, sei lá, 2012, 13, era o carro que os caras andavam lá na Europa em 2005. Tinha uma defasagem gigantesca. Então tinha uma defasagem gigantesca de tudo. Então, no último ano do Pedro Piquet aqui, tinha duas classes no Brasil, que era uma classe com os carros atualizados, que eu acho que tinha 4 ou 5 pilotos só, que tinha grana para isso, para ter o carro atualizado, e a classe B, que era os carros antigos. Então o Pedro chegou até a andar com o carro, a mesma spec da Europa e tudo mais. Só que era uma outra realidade, né? Não tinha assim, grandes concorrentes aqui, e ele vencia sempre porque o equipamento dele era sempre muito novo, enquanto o pessoal estava correndo com o carro remendado e tudo mais, o chassi já torto e tudo mais. Então no último ano dele ainda era, a spec já era a mesma, mas não serviu muito não. A hora que ele chegou lá, ele deu de cara com a realidade completamente diferente. Então tem esse aspecto. E eu acho assim, só complementando o que você falou, né, sobre a questão lá, que né, tem que colocar mochilinha nas costas e tal, e com toda a dificuldade, sem se virar. E tem uma questão fundamental, que é a questão do dinheiro. Né? Ou seja, lá é tudo pago em euros. O euros, né, tipo 10 mil euros lá para eles, tipo 40, 50 mil reais aqui para nós. Então tem essa questão também, né, que é absurdamente caro, né, para quem quiser tentar qualquer coisa na Europa. Claro que, né, Pedro Piquet não tinha esse problema, mas não, é só um de tantas questões, né, a se considerar. E a gente falou da CBA, né, cara, é inadmissível para mim. Já era inadmissível a gente ter uma categoria de Fórmula, que era a Fórmula 3, que eu lembro que eu cheguei a acompanhar algumas corridas assim, cara, era o grid que largava 8, 10 carros, é inadmissível, ridículo. É ridículo, cara. É uma pena, viu? Eu tive a oportunidade de ir numa prova em Curitiba, da Fórmula 3, a 2009, se não me engano. O Lucas Forest, que hoje está na Stock Car, ele corria na Fórmula 3,
E ele fez uma promoção na internet lá, você tinha que responder umas perguntas, e eu acabei ganhando e fui lá assistir do boxe. Pô, você viu um pessoal apaixonado, assim, sabe? A Cesário, eu fiquei já junto com a Cesário, né? Pô, o Cesário é um cara apaixonado, sabe? Investindo vida, tempo, dinheiro naquilo ali. Os mecânicos, toda aquela família, só que, sabe, era 1, 2, 3 que estavam ali fazendo isso. Tinha um pessoal da Hightech, da Inglaterra, que veio também, investiu aqui no Brasil por um tempo. Mas, sabe, não tinha incentivo, é muito caro e tudo mais, não tinha tanto... E vamos ser realistas também, Will, não existe interesse do público brasileiro. O público brasileiro gosta de Fórmula 1. Se você pega aí os cabeças de gasolina, os que se dizem cabeças de gasolina, eu diria que apenas 10, 15% deles se arriscam a assistir alguma coisa a mais além da Fórmula 1. Então não se sustenta também esporte a motor no Brasil. Tanto é que a gente está vendo as TVs tirando o esporte a motor da sua grade de horário, porque às vezes vale muito mais a pena você passar um Série B do Campeonato Brasileiro. Vale a pena, eu digo aqui em termos financeiros, com anunciantes e com telespectadores, do que você passar um campeonato qualquer que não seja Fórmula 1. Tem razão, né? E assim, a gente já viu muitos exemplos, por exemplo, até o próprio Felipe Massa, né? Que teve uma época aí que botou dinheiro aí para criar uma categoria, Fórmula Futuro, que não foi para frente e tudo mais. Mas assim, a Confederação Brasileira, que é quem deveria lutar por isso, que era quem deveria realmente... Poxa, a gente é um país que a gente tem, cara, 8 títulos mundiais na Fórmula 1, cara. A gente sei lá, hoje é o terceiro, a gente já chegou a ser o país mais vencedor. A gente teve inúmeros talentos, a gente teve inúmeros pilotos bem-sucedidos em várias categorias fora do Brasil. Como que não se consegue fazer um trabalho, né, de criar de transformar o automobilismo, que ele apesar de ter muita gente que gosta muito de Fórmula 1, mas tem também o seu público apaixonado, porque assim, poxa, eu vejo coisas de campeonatos aqui em Santa Catarina, kart amador, cara, ontem, chovendo, cara, a gente levou 100 pessoas lá para andar de kart, que é um negócio caro, e mais pessoal para assistir. Poxa, será que se não tivesse uma categoria de fórmula legal, bacana, bem organizada, bem estruturada, com um preço justo para o pessoal ir assistir, poxa, será que mesmo que não se sustenta? Eu sinceramente eu não consigo acreditar nisso. Eu não sei se eu sou romântico demais, mas não é possível que não se sustente. Só que... E a gente... Eu ia falar que a gente nem precisa se atentar muito nessa parte passional da coisa. Eu entendo o que você está falando. Mas vamos olhar para a parte lógica da coisa, da parte financeira. Pô, o Brasil é um país continental, como ele é gigantesco. Todas as montadoras têm interesse no Brasil. A Argentina tem uma Fórmula Renault. Tem Fórmula Renault em quase todos os países. Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula isso, Fórmula aquilo. Cadê a CBA? Cadê, sei lá, um incentivo do governo para essas montadoras criarem uma fórmula aqui, ter uma fórmula como já teve no passado, como a gente já teve no passado. Fórmulas, nem que seja bancada, ou que seja uma montadora única bancando aí essa fórmula, para que pelo menos, sabe, o piloto não precisa fazer a Fórmula 4 na Itália, na Alemanha, que ele possa ter uma Fórmula 4 brasileira forte aqui, para ele sair do kart e entrar nessa Fórmula 4. Eu vi aí notícias no ano passado de que teria, né, tinham projetos de ter essa Fórmula 4 aqui no Brasil. Não vi mais informações sobre isso, né? Vou até dar uma corrida aqui, uma percorrida, para ver se tem calendário, se realmente vai sair do papel. Mas, sabe, vamos esquecer a parte passional, que eu acho interessante também. Mas vamos pensar no que eles pensam, que é dinheiro. Poxa, todas as montadoras têm interesse no Brasil. Se vende muito carro aqui. Pô, senta com uma dessas montadoras, olha, vamos fazer um plano aqui e tal, a gente dá um incentivo, alguma isenção aqui ou ali e tal, a gente monta uma fórmula e tal, vai divulgar e tudo mais. Às vezes faz uma parceria com a Stock Car, para nem ter que alugar um autódromo, a gente sabe que aluguel de autódromo é caro, corre em parceria e aí racha um pouco ali os custos e tudo mais, sabe, alternativas teria, se tivesse gente interessada de verdade em não só lucrar,
mas em fazer algo pro esporte. Eu, assim, teve duas situações que, assim, que a CBA, que eu falei, que ali eu falei, não, cara, não dá. Isso envolvendo o kart. Pô, o kart, então, assim, o pessoal aqui tem aqui em Santa Catarina, o kart amador é forte. E tem um pessoal aqui que eles organizam realmente umas competições bem grandes, assim, de kart. E eles foram levar uma dessas competições dele, que é aqueles campeonatos de um dia só. Levaram lá para o Rio Grande do Sul. E eis que quiseram, não, vai ter que pagar, não sei o quê, voltaram para cá. E uma vez, teve um campeonato, eu olhei ali consegui ter acesso a uma planilha ali, de um campeonato brasileiro de kart profissional. Cara, a taxa que a CBA cobra para você colocar, sim, só cobra, né, para acontecer o evento. Cara, é uma coisa absurda, assim, é insustentável, cara. Então você imagina para um campeonato de Fórmula, os caras, não, você quer fazer, a gente assina aqui um negócio aqui, mas você tem que pagar tanto para nós. Cara, para fazer nada, velho, essa que é a verdade, cara, é difícil. Eu lembro, cara, que uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Nelson Piquet, lá na década de 90, sei lá, não lembro que programa, que ele estava falando justamente isso, assim, que os caras, eles só querem liberar né, assim, cobrar para assinar um papel lá dizendo que pode correr. E ele até deu exemplo lá, falando que o pessoal aqui uma vez em Goiânia que organizaram uma competição meio debaixo dos panos aqui, bombou o negócio, tá vendo? Eles só atrapalham. Né? E é isso, cara, é falta de interesse, é falta de competência. Como você falou, é muito mais fácil ficar ali recebendo cobrando para emitir um papelzinho lá para o cara poder pilotar de kart, do que realmente ter interesse em fazer alguma coisa de útil para o automobilismo brasileiro, para o esporte brasileiro. E assim, a gente sabe, né, não é só a CBA que é assim, né? Ou seja, o esporte brasileiro no geral, né, a gente aqui é focado no automobilismo, mas a gente sabe que no Brasil é assim que funciona. Mas deixa eu só ler uns comentários aqui para a gente... que mais? O Vamos Luz Autonomia perguntando o que esperar do Drogovic para esse ano. A equipe dele é competitiva? Acho que você falou sobre isso, né? Sim, a MP Motorsport, né, é uma equipe que anda ali no meio, não é nem fundo de pelotão, mas também não é equipe, assim, de brigar por título, né? É aquelas equipes que beliscam vitórias na corrida do domingo. A hora que faz o grid invertido para o domingo, provavelmente ele termina ali em oitavo, sétimo, sexto na corrida do sábado, e aí ele inverte o grid e vai correr lá na frente no domingo. Ele teve aí o Jordan King correndo na temporada do ano passado, junto com o Raghunathan, que geralmente era o último do grid. Então não é uma equipe para você esperar grandes coisas, não. Vamos lá, tem mais aqui, ó. O Jochen Rindt é um cara, tem nome de campeão, ele sempre participa aqui. Ele falou assim, falando sério, se o Sete Câmara não fosse brasileiro, todos nós diríamos que ele não tem futuro na Fórmula 1. Já são 3 anos, em todos perdeu para o companheiro de equipe. Não, mas nós começamos esse programa dizendo isso. Exatamente. Nós começamos esse programa falando, olha, nunca brigou pelo título e perdeu os 3 anos com o companheiro de equipe. Exatamente. Ele complementa assim, eu nunca duvidei que o Pietro não teria chance na Haas. É inexperiente, a carreira dele não decolou. Só que no Brasil eu acreditava que ele teria alguma oportunidade. É aquela coisa, a paixão, né? O passional, né? Que mais? Aí o Bruno Nóbrega fala assim, ó, a falta de incentivos nas categorias do Brasil também fez com que o nível dos competidores seja menor, sem desmerecer ninguém. Aí quando o cara chega na Europa, ele não consegue andar no mesmo nível que eles. É isso aí, é o que a gente tá falando aqui, né? Aí o Joaquim Rindt falou assim, ó, que aqui em Brasília nem lembro quando foi realizada a última corrida no Autódromo Nelson Piquet. O circuito está largado. Aí que o Tuareg pergunta por que o projeto do Felipe Massa não deu certo. Falta de incentivo, falta de interesse, altos custos. Então é mais ou menos isso, né? Teve a saída dele da Ferrari também. Então, teve uma questão que era com a Fiat, né? Era uma parceria com a Fiat e tudo mais. Mas não, era aos custos, realmente, não ficou inviável. E tem agora a gente, né, acabou falando bastante de Fórmula Indy, né, que até, olha, eu até não sabia disso, né, que não vai ter um brasileiro competindo regularmente na Fórmula Indy também.
A não ser que tem uns dois que vão testar pela Carly, né? Mas aí esse carro que eles vão testar é um carro de revezamento. De revezamento. Vai que o Carlin fala, tá, fica. Então, assim, não dá pra gente bater o martelo ainda que não vai ter, porque tem algumas vagas em abertas. Mas hoje, no dia da gravação desse podcast, 10 de fevereiro, não tem nenhum brasileiro confirmado full-time na Fórmula Indy. E full-time mesmo, acho que confirmado só o Lucas de Graça na Fórmula E, né? O Massa acho que também, né? O Massa também, é verdade. Mas assim, ó, e tem uma coisa assim também que eu fico me martelando aqui, com relação à falta de oportunidades, seja para pilotos brasileiros ou seja para outros pilotos também. Me parecia, né, a impressão que eu tenho é que algum tempo atrás era, entre aspas, até mais fácil um piloto ter uma oportunidade na Fórmula 1, também, né, porque tinha muito mais espaço, né, tinha muito mais equipes, né, ou seja, às vezes tinha 14, 15, acho que teve 89 lá, que teve acho que 18 equipes inscritas, e hoje em dia, né, ficou muito mais, já era restrito, ficou muito mais restrito, e aí fica difícil, né, ou seja, não tem vaga, não tem nem como, pô, cara, vamos botar lá o Pietro lá, né, tá aqui na Haas, vamos botar ele para botar 2 corridas lá sei lá, na Lola, sei lá, Andréa Moda, para ver o que ele faz lá, para ver o que ele faz. Nem isso não tem mais, né? Isso é vergonhoso mesmo, né? Na categoria máxima do automobilismo terem, desculpe que eu bati no microfone aqui, não sei o nível do ruído, mas terem só 20 carros, né? A gente vê aí a Fórmula E esbanjando montadoras, esbanjando um grid cheio e tudo mais, e a Fórmula 1 lá, né, com as suas 4 montadoras ali e falta de carro e tudo mais. Isso é realmente uma vergonha. A Fórmula 1 não poderia nunca ter menos do que 24 carros. Aí deveria ter muito mais que isso, mas no mínimo 24 carros. Isso conta realmente muito contra. E tem essa coisa que você falou também, né, do financeiro, né? O Felipe Fraga, que é um piloto que brilhou na Stock Car, foi campeão, agora está fazendo... vai fazer uma série de corridas de longa duração pelo mundo, né? Já participou aí da Monte Panorama, né? Lá e vai participar das 24 horas de Le Mans, participou de Daytona. É um cara que estava há 5, 6, 7 anos atrás na Europa, correndo de Fórmula, andou bem na Fórmula Renault 2.0, chegou a fazer umas aparições na World Series by Renault, mas teve que voltar, né? Acabou a grana, fechou a torneirinha, teve que voltar para o Brasil para correr de monoposto. Então, tá aí alguns exemplos, né, de alguns bons talentos. Felipe Fraga, eu acho que todo mundo já o reconhece como um bom talento, que acaba a grana e tem que voltar, né? Então, e tem vários outros, Gabriel Casagrande, vários outros exemplos desses pilotos que foram lá, bateram na porta, até de certa forma mostraram alguma coisa, mas tiveram que voltar. Você falou assim, né? O Felipe Fraga, todo mundo reconhece. Realmente, a questão do talento, né? Realmente ele mostrou. Mas eu pesquei por um outro lado, assim, né? Porque mesmo voltando a falar sobre o Brasil, né? O público brasileiro, mesmo a principal categoria do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car, que está consolidada aí de certa forma, se você pegar, sei lá, se você aparecer na TV ali, eu mostrar para minha mãe, o Felipe Fraga, ela não vai saber quem é, né? Porque não tem esse trabalho de divulgação. Por exemplo, aquele filtro, o filtro Minha Mãe. Pô, minha mãe sabe quem é o Neymar, né? Minha mãe sabe quem é o Ronaldo. Se a sua mãe for no shopping aí de Balneário, ela vai saber quem que é o Neymar, se ele estiver lá passeando. Exato. Mas se o Felipe Fraga passar do lado dela... Exatamente. Então, assim, eu acho que falta também... claro, a gente sabe que não dá para se comparar o envolvimento do brasileiro com o futebol do que com o automobilismo. Ok, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que tem essa diferença, mas poderia também, além de ter um trabalho para poder tornar sustentável, mas eu acho que falta, mesmo na Stock Car, eu acho que falta também um pouco essa coisa de
de popularizar, né, os rostos, assim, né, de todo mundo saber quem é o Felipe Fraga, quem é o Átila Abreu, quem é né, sei lá, o Luciano Burti, o Rubinho todo mundo sabe quem é, né? Mas assim, eu acho que precisa ter, né, uma categoria de fórmula, mas tem que ser realmente um trabalho que envolva tudo, como é nos Estados Unidos, ou seja, levar o público, né? Nos Estados Unidos os caras, né, tipo, tanto na NASCAR quanto na Indy, pô, o público pode ir lá no box, lá ficar 2 metros do carro e tal, e ver os pilotos, entrevista os pilotos, e autógrafo e tudo mais. É bem trabalhado também essa parte, né? E aqui no Brasil, ou seja, não temos nada, e nem a categoria de Fórmula, e mesmo na categoria principal, né, que é a estoque. Claro, de vez em quando a gente vê algumas promoções aí, mas é muito mais partindo dos pilotos, né, dos próprios pilotos, do que da categoria em si, ou né, de quem organiza, né? A Stock Car até faz a parte dela, Will. Se você for no final de semana da Stock Car, tem o ingresso de visitação que nem é tão caro assim em alguns autódromos. Alguns autódromos enfiavam a faca e tudo mais. E você tinha ali 1 hora, os pilotos estavam lá tirando foto, dando boné, squeeze, camiseta e tudo mais. Eu acho que a questão da Stock Car é com a TV, né? A TV Também. faz um péssimo serviço, né? Quando vai para a TV aberta. E as principais corridas são para TV aberta. Isso que é o engraçado. Eles entram em cima da largada, não fica pro pódio, força a ser uma corrida de 40 minutos apenas. É um absurdo. Então, são vários os problemas, né? Passando por TV, e aí o interesse do público já não é tão grande assim, e aí vem a CBA também, que não faz nada. Então eu não vejo, Will, uma luz no fim desse túnel, não. Vou ser sincero para você. Para mim, Thiago Raposo, eu confesso que não faz assim tanta diferença. Eu não assisto, eu sou apaixonado por automobilismo, não assisto tanto por causa de brasileiros, mas eu sei que a grande parte da população gostaria de torcer, eu sei o impacto que teria um brasileiro ali novamente. O Nelsinho, quando correu na NASCAR, né, eu gosto muito da NASCAR, tem um site de NASCAR aí tudo mais, o quão cresceu os acessos no site nos anos que o Nelsinho ficou por lá. Então eu sei que traria novamente o interesse do público, e aí, por consequência, acertaria os anunciantes. Se o público tem interesse, logo mais os anunciantes têm interesse também, aí a TV volta a fazer uma boa cobertura e tudo mais, né? Acaba sendo aí um efeito bola de neve e tudo mais. Mas eu não consigo ver, sabe, esse floquinho de neve começando a cair lá em cima para trazer esse efeito. Não sei se é pessimismo demais da minha parte, ou se é só aí esquecer essa parte de pessimismo, otimismo, sendo realista. Das coisas como estão hoje, realmente o cara tem que ser muito herói, sabe, o que o Sérgio Sete Câmara fez, sabe, sair do Brasil, ir lá, batalhar na Fórmula 3, conseguir ser piloto de teste da Red Bull, depois acabou não dando certo, e passou por equipes boas. O cara tem que batalhar muito, sabe, tem que ter um bom patrocínio, tudo mais, ralar, a gente não sabe o que esses caras passam, aí às vezes o cara nem assiste a corrida, aí ele fica sabendo do resultado porque ele leu, sei lá, uma matéria no Twitter, 140 caracteres no Twitter, aí o cara já tá metendo pau no Sete Câmara. Porque é um lixo, não sei o que lá, nunca acreditei nesse cara. Isso aí também é uma questão assim que eu até lembro que quando a Globo parou de passar os treinos da Fórmula 1... Classificação. Classificação, a classificação da Fórmula 1... eu tinha uma parte que eu escrevia textos lá no site do Butim, eu escrevi e falei, não, porque, cara, como é que você vai vender um produto cujo o seu principal piloto, né, o seu garoto propaganda, que na época era o Felipe Massa, os caras vão lá xingar o cara de lixo, de perdedor, de fracassado, de não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Que empresa que vai querer associar a sua marca a alguém que o público do qual ele faz parte chama ele, vai lá, ele é lixo, ele é fracassado, ele é perdedor, ele é não sei o que. Cara, sinceramente, eu assim, claro, eu acho que assim, se o piloto tem um desempenho que não é bom, ótimo, tem que criticar o desempenho do cara, mas não xingar, sabe? Tipo,
assim, o cara, ele tá lá no lugar onde todos nós gostaríamos de estar, e frustrados por não estar, o cara xinga o cara que está. É uma coisa também que faz parte também, para mim, também faz parte do bolo, essa relação do público com os ícones, né, do esporte, ou as pessoas, né, que podem alavancar o esporte. Né? Então é difícil. É bem desafiante. Mas para concluir, para a gente começar a desenhar uma conclusão, a não ser que sente, sabe, alguma pessoa com outra mentalidade ali na cadeira da CBA, né? O próprio Nelson Piquet, ele vislumbrou isso alguns anos atrás. Eu lembro que ele estava juntando umas assinaturas para tirar o presidente, estava fazendo algumas denúncias e tudo mais. Mas é uma máfia muito grande, cara, porque aí tem as confederações regionais, né? Elas que votam e tudo mais, as estaduais. E aí tá todo mundo já meio que de conluio com o presidente lá nacional da CBA. E sabe que se entrar um outro cara muito com uma mentalidade diferente, esse cara vai acabar com a mamata. Então, como é que você muda política, esse ciclo? Como é que muda esse ciclo vicioso e tudo mais? Então, apesar de ser uma confederação brasileira, né, até onde eu sei, sabe, não tem ligação nenhuma com o presidente da República, que de repente poderia intervir de alguma forma e nomear pessoas e tudo mais, não é o que acontece. Então, não vejo muita solução não, a não ser os caras que são realmente apaixonados aí continuarem batalhando sozinho. E aí eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer como fãs, sabe, era apoiar esses caras. Apoiar esses caras, eu não tô falando para ficar dizendo juras de amor, Sete Câmara, ótimo piloto, não sei o que lá. Não, sabe, pô, Sete Câmara nessa corrida vacilou, hein, olha, na largada perdeu algumas posições, que é o ponto fraco dele, a largada, pelo menos foi em 2019. Mas, porra, vamos lá, tal, incentivar o cara, não sei o que lá, e vamos ver se dá certo, e as marcas vão ver, olha só, não tá tendo tanta rejeição, e vamos investir, tá? Porque o cara tem que, é um exército de um homem só, praticamente, sabe? Você tem, sabe, obviamente que a família tá envolvida, mas você tem que se virar sozinho para arrumar patrocínios milionários para chegar lá na Europa, largar tudo aqui, largar a família, largar estudo, de repente colocar até em risco aí um futuro, né? Você não está estudando, você não está entrando numa faculdade, você tá vivendo ali 24 horas automobilismo sozinho, porque não tem apoio nenhum de nada. E aí você chega lá, eventualmente você não teve uma preparação boa no teu país, é normal e é esperado que você vai passar por alguma dificuldade mesmo. É meio que impensável a gente acreditar que esses caras vão sair daqui sem ter uma base nenhuma e vão chegar lá quebrando tudo e estourando. Vai passar pela fase de aprendizado, vai errar mesmo, vai cometer erros bobos e grosseiros às vezes. E aí talvez a mentalidade do torcedor, sabe, de entender qual é o desafio que esse cara passa para chegar até lá. E não sei, eu também não sei, né? Eu tô falando aqui, mas eu também não sei se de repente, a partir de hoje, se todos os brasileiros mudassem a mentalidade, a partir de hoje nós não vamos lixar mais nenhum brasileiro. Por mais que ele erre, a gente, vamos pontuar os erros, mas vamos estar ali incentivando para ver. Mesmo assim, eu não sei se só isso é suficiente pra gente mudar essa nossa realidade, que eu acho que realmente o buraco é na CBA. Nós precisamos ter categorias, nós precisamos ter corridas aqui no Brasil, nós precisamos ter um grid cheio, corridas disputadas. Os caras precisam aprender a fazer o roda-roda aqui no Brasil para chegar lá na Europa já sabendo fazer isso, pelo menos. E então, assim, para a gente já encerrar, a pergunta fica sem resposta, né? Ou seja, não sabemos quando, em perspectiva de termos um brasileiro de novo na Fórmula 1, eu acredito só quando aparecer de repente uma joia aí que o cara consiga, mesmo com todas as dificuldades, demonstrar um talento impressionante que faça com que encham os olhos de quem contrata, de que eu falo assim, opa, esse cara aí é bom, vou trazer ele para cá. Né? Mas mesmo assim ele precisa encher os olhos nas categorias de base, né? Ir enchendo os olhos na Fórmula 4, encher os olhos na Fórmula 3, encher os olhos na Fórmula 1, para daí, quem sabe, conseguir uma vaga na Fórmula 1, ou então
né? Se de repente o Lawrence Stroll der uma puladinha de cerca ali, aparecer alguém, né? Veio pro Brasil aqui, sei lá, ali nos anos 2000 ali, deu uma pulada de cerca, aparecer alguém, sou teu filho. Aí também é uma possibilidade, né? Também é uma possibilidade. Eu acho que são essas duas aí, né? Como essa primeira aí provavelmente não vai acontecer, então, sabe, ou a CBA resolve investir aqui no nosso esporte, ou realmente aparece um cara fora de série, um cara que não vai ter oportunidade alguma de se testar e se desenvolver no próximo país, um cara que vai sair daqui na pré-adolescência para enfrentar um novo continente, tudo novo, deixando estudos, sei lá como que esses caras se viram, que é aqueles estudos à distância, né, que de tempos em tempos tem que entregar matéria, eu, sei lá, desconfio bastante da efetividade desse tipo de ensino. O cara dedica a vida dele toda ali, vai passar por dificuldade, vai pegar, sabe, língua diferente, vai pegar clima diferente, alimentação de uma cultura completamente diferente. E além de toda essa dificuldade, o cara ainda tem que ser um gênio, porque se ele for só bom, talvez já não seja suficiente. E você, eu sei que, né, a gente não faz futurologia, mas vamos ligar nossa bola de cristal aqui, ó. Vamos. Quando será, em que temporada será que teremos um brasileiro sentado como titular de uma equipe de Fórmula 1? Cara, eu acho que 2021, de forma alguma, não posso queimar minha língua, mas 2021 de forma alguma, depende muito do que o Pedro Piquet vai fazer na Fórmula 2. O Pedro Piquet não fez nada na Fórmula 3 europeia, que era a Fórmula 3 europeia mesmo. É desafiante explicar isso, né? Porque a GP3 mudou de nome e virou Fórmula 3. Só que tem várias Fórmula 3, né? Mas tinha a Fórmula 3 e tinha a GP3. Vou continuar usando o termo GP3 só para questão de entendimento. Ele foi para a Fórmula 3, não fez nada, passou 2 anos lá. Depois ele foi para a GP3, não fez nada também. Quando eu digo nada, e nada em termos de briga pelo título, né? Andou bem algumas corridas, fez um soda com roda legal, venceu algumas corridas, mas título que é bom, que é o que traz visibilidade, não precisa nem ser campeão, mas brigar pelo título, que traz visibilidade, ele não esteve envolvido. E agora vai para a Fórmula 2. A tendência olhando por esse retrospecto dele, desses anos dele na Europa, é que ele vai realmente passar por muita dificuldade. Só que Piquet tem influência ali, já colocou o Nelsinho lá dentro, ele tem contatos, ele tem tudo mais, tem dinheiro, tem patrocínio, e a gente sabe que pilotos também, não precisa ser só talento, né? Dinheiro coloca pilotos na Fórmula 1 também. Então existe uma possibilidade, então, dessa junção de coisas aí de universo, que o Pedro Piquet venha a ser esse nome. O Pietro Fittipaldi não acredito muito, a não ser que aconteça alguma coisa bem estranha na Haas ali, para chamar ele à pressa, assim, mas em condições normais de temperatura e pressão, não acredito. O Drogovic é um cara... Mas quer coisa mais estranha na Haas do que ter uma dupla de pilotos Grosjean e Magnussen? O Drogovic é um bom piloto, mas até onde eu sei é um bom piloto com não muito apoio financeiro. Então é um cara que vai ter que ralar mais, vai ter que realmente mostrar entidades de onde tem, não tem talento e mostrar. É uma equipe não tão grande, como eu comentei, na MP Motorsports, então ele vai passar aí por maus bocados. Então vamos ver o que ele consegue mostrar aí nessa Fórmula 2 neste ano. Ele ainda não tem companheiro de equipe definido na MP Motorsports. Vamos ver se não chega ninguém com muito mais grana e tal, assim, que possa levar alguma preferência, que essas equipes pequenas, a gente sabe que questão de equipamento, às vezes não tem equipamento para os dois, e aí, obviamente, quem paga a conta fica com o bico mais novo e tal, com as coisas mais novas que podem chegar na equipe. É isso aí. Para mim, assim, a minha futurologia de próximo piloto brasileiro em 91, eu consigo enxergar, na Fórmula 1 eu consigo enxergar ano de 2038, piloto Nicolas Bueno. Esse aí, eu acho que filho. Que é o próximo, né? Porque tá dando grana esse negócio de organizar kart aí, Santa Catarina.
Vou começar a organizar por aqui também, então. Se dá tanta grana assim, já tá vislumbrando o filho, tá? Sonhar não custa nada. Sonhar, pelo menos, até por enquanto, ainda é de graça, né? Thiago Raposo, vamos partindo para o encerramento. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por esse crossover. Para quem aqui está ouvindo e vendo pelo Botequim GP e de repente ainda não conhece o Café com Velocidade, então faça aí, venda o seu peixe aqui do Café com Velocidade dos bacharéis do Botequim GP. Vamos lá, galera, o Café com Velocidade é um podcast que está aí há 12 anos no ar, quando isso aqui era tudo mato. Nós estamos nesse projeto agora de Café com Velocidade de verão, né? São programas temáticos aí nesse verão, enquanto as principais categorias não começam, então a gente está fazendo alguns programas de debate e tudo mais. Então entre lá no cafécomvelocidade.com.br, a gente está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube, tem o feed para você assinar nos seus agregadores, forma de nos ouvir, não falta para você, faça isso. E você, Will Bueno, obrigado também mais uma vez por você estar aqui no Café com Velocidade, já que é um crossover. Para as pessoas que estão aqui no Café com Velocidade e não conhecem o Botequim GP, o que eles devem fazer? Eles podem acessar o www.botequimgp.com.br, que lá tem o nosso site, que você vai encontrar todas as nossas redes sociais, que é @botequimgp ou /botequimgp em todas elas. Nosso canal no YouTube, nosso podcast também, em todos os agregadores, né? Você vai procurar lá, tá ouvindo Café com Velocidade? Já vai ali no Spotify, já pesquisa lá, Botequim GP. Você vai encontrar a gente lá e vai ouvir a gente também. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube depois ou os nossos agregadores de podcast, seja no Botequim GP, seja no Café com Velocidade. Valeu, é um prazer sempre aqui produzir conteúdo para vocês. E é isso, uma boa semana, um grande abraço a todos. Agora eu vou para um churrasco e até a próxima. Tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.